E aí, pessoal, tudo bom? Hoje, então, a gente vai finalizar as aulas de preditores de desempenho aeróbio. E eu deixei a última com a potência pico. Por quê? Porque com a potência pico, a gente consegue ter um parâmetro de como que o indivíduo está se comportando perante as adaptações do treinamento. Então, a gente consegue ali avaliar economia, avaliar os limiares de lactato, avaliar a força que o indivíduo está desenvolvendo para gerar maior potência. E com isso, quanto maior a potência pico que esse indivíduo gera no teste incremental máximo, maior vai ser a potência média que ele vai gerar numa determinada prova, num contrarrelógio, por exemplo. Para entender isso de uma maneira muito fácil, então eu criei de novo 2 slides aqui, e aí a gente vai condensar todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo dessas aulas nesses 2 slides, beleza? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade, sempre quando a gente vê um gráfico, analisando os eixos desse gráfico, aqui a gente vê potência mecânica e aqui a gente vê o consumo de oxigênio. Então, esse indivíduo, ele realizou um teste incremental máximo com incrementos da potência mecânica de 25 e 25 watts por minuto. E a gente vai o quê? Ver o comportamento do consumo de oxigênio ao longo do aumento da potência mecânica. Lembrando que o consumo de oxigênio ele é linear com o aumento da intensidade. Olhando para a legenda, a gente tem aqui círculo preto, pré-treinamento, quadradinho verde e linha verde pós-treinamento. Então, esse indivíduo ele realizou um teste num pré-treinamento, realizou esse treinamento por um dado período e aí realizou esse mesmo teste no pós. E olha que interessante, aqui nós temos a medida dele de consumo de repouso, à medida que esse indivíduo ele inicia o exercício, há um aumento do consumo e esse consumo ele vai aumentando de maneira linear com o aumento da intensidade. No pré-treinamento, a gente percebe aqui que esse indivíduo chegou a uma potência pico de 350 watts. No pós, ele chegou a 375. Ele gerou 25 watts a mais de potência. Ele foi um estágio além. Mas por que será que ele conseguiu ir um estágio além? Aí quando a gente analisa aqui, olha que interessante. Nas intensidades submáximas, de 150 até 275 watts, esse indivíduo no pós-treinamento, ele consumiu menos oxigênio comparado ao pré. Lembra do vídeo que a gente viu de economia de ciclismo, que também teve uma aula da professora Ana, em que ela explica que a técnica de pedalada também pode melhorar a eficiência desse indivíduo. Isso pode ter sido um dos fatores que contribuíram para que ele poupasse essa energia para conseguir produzir maior potência aqui. Além disso, ele também pode ter conseguido gerar essa maior potência por uma alteração nas curvas de lactato, como a gente observou, ou os limiares ventilatórios, uma curva para a direita. Olha que interessante, o que um teste consegue de consumo de oxigênio nos dar de parâmetros para a gente avaliar como que o indivíduo está se comportando ao longo de um determinado treinamento que a gente oferece a ele. Mas, Fabiano, o que isso indica para mim? Esse indivíduo melhorou 25 watts da potência pico dele, quase não aumentou o VO2 máximo dele. Ele está mais econômico aqui. O que isso indica para mim na prática? E aí eu criei esse outro slide. Os estudos demonstram que, em média, um ciclista ele gera mais ou menos 80% da potência pico dele atingida num teste incremental máximo. Nesse contexto, no pré-treinamento, se a gente for fazer
a fração, né, 80%, ele geraria uma potência média no contrarrelógio de 280 watts. No pós-treinamento, a potência média dele já iria para 300 watts, com os mesmos 80%. E isso refletiria o quê? No desempenho dele ao longo de um contrarrelógio, como por exemplo, eu exemplifiquei aqui, de 20 km. Olha que interessante. O verde, pós-treinamento, o preto, pré-treinamento. Então, os mesmos 80% relacionado à potência pico que ele gerou no teste incremental máximo. Isso, ele mantém praticamente a mesma estratégia de prova, né? O mesmo pacing, a distribuição dessa potência ao longo do contrarrelógio, porém sempre um pouco mais elevado comparado com o pré. Ele aumentando a potência média, consequentemente ele aumenta a velocidade média, e isso pode fazer com que ele seja o vencedor daquela prova. Lembrando que aqui a gente está lidando só com fatores fisiológicos. E aí, eu quero deixar agora uma pergunta para vocês, como eu tenho o costume de fazer no final das minhas aulas. Eu gosto muito de questionar os alunos, a gente aprende mais com a dúvida do que com os outros passando receita de bolo. Raramente vocês vão ver eu fazendo isso. Eu vou questionar muito vocês. E aí aqui vem um outro questionamento, né? A gente está se baseando aqui em aspectos fisiológicos, mas o que também faz esse indivíduo chegar e falar assim, olha, não aguento mais. No pré, 350 para mim foi o máximo, no pós 375, mas eu não aguento mais. Eu não aguento. Isso daqui para mim é demais. O que faz com que esse indivíduo também pare de realizar esse exercício além de aspectos fisiológicos? É isso daí que a gente vai começar a ver nas próximas aulas, quando o cérebro, quando outros fatores começam a contribuir também para o desempenho desses indivíduos. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima aula.